Uma boa noite a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Mário Hartmann, pastor da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. A saudação, enfim, a todos os membros da congregação que participam. A saudação também àqueles que eventualmente estão aí nos visitando, então, nesta noite. Então, que Deus abençoe e fortaleça a cada um de nós, que possamos crescer naquilo que Deus espera de nós. De forma especial, um abraço ao Valdecir Machado Rodrigues, também a Dona Verna Kitts, boa noite, Dona Verna, Jurema Schneider, isso aí, retornando os estudos, a Eliane Rodrigues, o Adelar Freeling, muito bem-vindo, Adelar, bom estarmos juntos, Clair von Millen, né? Até que a galera começa a acostumar novamente aí, né? Mas vamos lá, né? Faz parte. Lembro que esse estudo que agora acontece aí pelo Face, né, também depois ele é disponibilizado pelo YouTube, né, ou seja, as pessoas têm a oportunidade de terem esse momento, né, em outra plataforma, além dessa, né, em outro momento, conforme for bom para cada um. Quero, querido irmão, querida irmã, convidar você para nós falarmos com Deus, então, em oração, então, neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento nós aqui reunidos pelo Facebook, queremos te render graças pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua presença, por tuas bênçãos derramadas sobre nós em todos os dias e em todos os momentos. Também nesse momento nós queremos te agradecer pelo teu cuidado que tu tens, muito especialmente pelos idosos, pelos enfermos, pelos enlutados, por todos aqueles que passam por situações especiais. Tu sabes, Senhor, de todos aqueles que enfrentam tribulações. Então, nesse momento, ó Deus, queremos colocá-los todos nas tuas mãos, certos da tua bênção e direção. Te pedimos também perdão pelos nossos pecados, te pedimos o fortalecimento da fé. Abençoes cada um de nós que aqui participa desse estudo, abençoes, enfim, que possamos crescer naquilo que tu esperas de nós, na ação de teu Santo Espírito, na certeza de fato quem é Jesus, que é a revelação perfeita de ti, ó Deus, e que fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Convido você também para que nós cantemos então nesse instante mais um hino, o hino de número 53. Pai, por teu Filho Salvador. Pai, por teu Filho Salvador, Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós queremos, neste momento, destacar então o tema do estudo desta noite, é Jesus Cristo, né, a perfeita revelação de Deus, né, e os anjos. Então, neste momento, né, convido você a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, que é o texto base para o estudo, então, desta noite.
Hebreus, então, capítulo 1. Nós queremos, nesse momento, usar, então, esse capítulo para o estudo de hoje. Para esse nosso momento, né, especial, onde queremos meditar sobre o tema Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus, e também, então, os anjos. Quero, neste momento, então, ler o texto. Nós vamos ir lendo ele, nós vamos conversando, então assim, de uma forma simples, né? Vamos lendo o texto e vamos conversando sobre ele. Assim, o estudo bíblico vai, então, acontecendo, então, nesta noite. Convido a Luíse, né, que está aqui comigo também, então, no estúdio, para que ela leia para nós aí os primeiros versículos. Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Muito bem, então a primeira questão que eu levanto, que é importante nós lembrarmos, né, sobre justamente quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem Ele é? Eu imagino que você esteja, né, pensando aí, né, as respostas, né? Quem é Jesus Cristo para você, querido irmão, querida irmã? Quem é Jesus para você? Quem Ele é? Você já tem a sua resposta? Quem é Jesus Cristo para você? Quem Ele é? Talvez você tenha dito que Jesus Cristo é o Salvador, né? Está certo? E por que Jesus Cristo ele é o Salvador? Porque Jesus Cristo, Ele é Deus, né? E Ele é homem. Então Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É importante a gente lembrar que se Jesus não fosse Deus e homem, Ele não seria Salvador. Eu lembro aqui nesse momento, quando Jesus fez essa pergunta também para os seus discípulos. Quem o povo está dizendo que eu sou? Aí houveram muitas respostas diante de Jesus. Aí os discípulos disseram, olha, estão dizendo que é Moisés, Elias ou algum dos profetas, certo? Ou seja, se a gente perguntar para as pessoas no mundo quem é Jesus, muitas serão as respostas nos dias de hoje. Talvez as pessoas vão dizer, um personagem muito importante que viveu aqui neste mundo, né, que injustamente foi morto, foi perseguido, morreu numa cruz. Talvez alguns vão dizer que foi um grande professor, um grande mestre, outros um grande médium, alguém muito avançado no seu tempo e assim por diante. Mas aí Jesus perguntou, aliás, para os discípulos, e quem vocês dizem que eu sou? Daí Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha, Pedro, isso não vem de ti, isso te foi revelado, ou seja, isso vem pelo Espírito Santo, porque a pessoa somente pelo Espírito Santo pode realmente crer e saber quem é Jesus, somente pelo Espírito Santo. E quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava dizendo o quê? Que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, né? Ou seja, aquele que Deus tinha prometido já para Adão e Eva, e que foi renovando, né, a promessa no decorrer dos anos para os seus antecedentes, dizendo que todos seriam abençoados pelo descendente que viria. Ou seja, a cabeça da serpente seria achatada pelo descendente que viria, Jesus. Então, Jesus Cristo, quando ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está dizendo, tu és o prometido, o enviado, designado, marcado, para ser profeta, sumo sacerdote e rei. Ou seja, Jesus significa Salvador, Cristo significa ungido, designado, marcado para ser profeta, sumo sacerdote e rei.
Ou seja, o que faz um profeta? Ele anuncia a palavra de Deus. Jesus anunciou a palavra com os milagres que fazia e com as suas palavras. Sumo sacerdote fazia sacrifício pelos pecados. Jesus veio fazer o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. E também ele foi ungido para ser rei, ou seja, ele é rei dos reis e senhor, então, dos senhores. Então é o chamado tríplice ofício, né, que Jesus teve que cumprir, então, para ser o salvador, então, da humanidade. E Jesus, então, cumpriu esse tríplice ofício. E se ele não fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele não poderia ser o salvador e justamente cumprir esse ofício, trazer a satisfação. Lembremos disso. Como Deus, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. E ele mostrou a natureza divina. Quando ele brilhou no Monte da Transfiguração, ele mostrou, né, a sua natureza divina. Quando ele estava, né, sendo o instrumento pelo qual Deus criou todas as coisas, o universo. Ou seja, por meio de Jesus, o verbo, a palavra, Deus fez todas as coisas que existem. Tudo no universo. Ou seja, então Jesus está presente como Deus na história da humanidade desde o princípio. E é importante a gente lembrar isso. Como Deus, ele existe desde sempre e para sempre. João capítulo 1 lá diz, né, que Jesus Cristo, né, então ele é a palavra por meio do qual Deus criou todas as coisas, a fonte da vida. Aquele que trouxe a luz para todas as pessoas, que brilha na escuridão e que ninguém conseguiu apagá-la. Ele estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo. Ou seja, por meio da palavra Jesus, Deus fez o mundo. Mas o mundo não o conheceu. João 1,10. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, né, o João 1,14 diz: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, como Deus, né, ele esteve presente na criação do universo. Como Deus, ele expiou a ira de Deus, venceu o pecado, a morte e o diabo. E nós lemos aqui também no texto de Hebreus, justamente essa verdade, né? Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Está aqui, novamente, essa verdade afirmada em Hebreus capítulo 1. Então, agora, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus. Isso aconteceu no Monte da Transfiguração, lembram? Quando diante de Pedro, Tiago e João, e com os personagens que já estão no céu, Moisés e Elias, Moisés só com a sua alma, Elias já de corpo e alma, porque foi levado vivo, então, para o céu. E aí ele brilha diante deles, mas também o que acontece? Após cumprir a sua obra, então ele sobe aos céus. Deus Pai criou o mundo, o universo, pelo poder da palavra, sustenta o universo com a sua palavra poderosa, ou seja, não tem como separar a Trindade. Deus Filho, Jesus está aí novamente. E depois de ter purificado os seres humanos, ou seja, depois que Jesus lá na cruz, ele disse está consumado, depois que ele cumpriu o ofício como sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, sendo sacrifício pelos pecados das pessoas, ele disse está consumado, ou seja, ele provou no domingo da Páscoa que de fato venceu o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, quem nele crer será salvo, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crer será salvo, ou seja, já não é julgado, já passa da morte para a vida. Quem não crê já está julgado porque não crê. E o texto diz aqui, e aí depois de ter cumprido a sua obra, nós lembramos, então 40 dias após a Páscoa, ele sobe aos céus diante dos discípulos, certo? E os anjos disseram, então, aos discípulos que olhavam, homens, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E aí ele sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, ele está em glória lá no céu. E quando nós olhamos e lemos Apocalipse, capítulo 1, nós vemos aqui a visão do Cristo glorioso. Lembram
que esse Cristo glorioso, ou seja, esse Cristo que agora está em poder e glória no céu e que virá um dia para nos buscar na morte ou no dia derradeiro, é ele que vai ao encontro justamente de João na ilha de Patmos e fala com ele. Quando João vê o Cristo glorioso, ele se assombra, porque não é aquele Cristo que se pode cuspir, bater e açoitar, mas é um Cristo aonde não tem joelho que não se dobre. E o texto de Apocalipse, capítulo 1, ali o versículo 17, ali João escreve, inspirado pelo Espírito Santo: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Ou seja, ele tem a chave do céu e do inferno. É ele que fala, né, por intermédio, então, dos seus instrumentos. E isso é muito, ou seja, isso é maravilhoso, isso é bom demais. Então, ver que Jesus Cristo, aquele por meio do qual Deus fez o universo, é aquele também que agora, depois de cumprir a obra da salvação, de nos ter purificado os pecados, ou seja, em Jesus nós temos perdão, salvação e vida eterna, a certeza do céu na hora da morte, a certeza que Deus está aqui, ele está à direita do Pai, como diz, lá reinando muito especialmente sobre a igreja, sobre os cristãos, um dia na plenitude, pois ele destruirá o universo e vai nos levar para o novo céu e para a nova terra. O universo será destruído com fogo, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Marcos 13, 32. Certo? Agora ele está no céu, ao lado direito de Deus, ou seja, ele está em poder e glória lá no céu. Então Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é o nosso Salvador, e ele está em poder e glória nos céus, de onde virá um dia para nos buscar, na morte ou no dia derradeiro. Agora, pela sua obra, é importante a gente lembrar também o seguinte, né? Então agora ele é o Cristo glorioso. Ele não está mais em estado de humilhação. Filipenses, capítulo 2, lá nós lemos, no capítulo 2, lá diz, o versículo de número 8 em diante, diz: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, nada, ninguém é mais importante do que Jesus, que é o meu Salvador, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bênção! E em Jesus nós temos a certeza do céu. Em Jesus nós temos a certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus. Nós temos a certeza de que Deus está sempre conosco em todos os dias, em todos os momentos, venha o que vier. E esse texto, então, de Hebreus, justamente mostra que Jesus é a perfeita revelação, então, de Deus. Deus que é grande e poderoso, grande no amor, na misericórdia e que faz tudo pelas pessoas. Porque é importante a gente lembrar que o universo foi criado, né, para o ser humano viver e ser feliz aqui. Depois que caímos no pecado, né, Jesus veio e fez o que era preciso para que nós tivéssemos novamente o estado perdido no paraíso, um dia lá no céu, na plenitude. Agora, infelizmente, enquanto aqui vivermos, sabemos que ora vamos conhecer o mal, ora vamos viver o bem. Ora vamos viver lampejos do céu, ora lampejos do inferno, então aqui neste mundo. Mas Jesus diz: não temas. Mesmo diante do Cristo glorioso, né, ele disse para João: não temas. Diante do que vier aqui na nossa vida, na tua vida, querido irmão, querida irmã, também Jesus diz para você: não temas, eu estou contigo. Né? E lembram, Jesus mostra quem de fato Deus é, o Todo-Poderoso, o Onisciente, sabe todas as coisas, está presente em todos os lugares, é santo, justo, misericordioso, é grande no amor, no cuidado, né, por cada um de nós, seus filhos. Que bênção tudo isso, certo? E que Deus, Espírito Santo, não permita que possamos viver no caminho do pecado,
mas que diante do pecado possamos sempre chegarmos ao arrependimento, à luz da lei de Deus, os mandamentos de Deus, que possamos sempre pedir o perdão ao nosso Deus e buscar corrigir a vida e viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Ou seja, seguindo o caminho de Deus, que é um caminho de bênção e de felicidade. Agora, outra parte do texto ali diz o Filho e os anjos, né? Então, Cristo é o Filho de Deus. Os anjos, o que são os anjos? Então, vamos à leitura. Luíse, tenha bondade. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos, e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todos sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizestes o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. Tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Muito bem. Lido o texto, então, pela Luíse. Então, agora nós vamos olhar desde o início aí novamente, agora versículo 4, né? Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. É aquele que assumiu a natureza humana e veio trazer o perdão, a salvação, a vida eterna para o mundo. Talvez para nós, lendo esse texto, parece um texto assim muito simples, dizendo assim: puxa, nós também somos filhos de Deus? Nós dizemos: não, nós somos filhos de Deus. Tem pessoas que dizem que todas as pessoas são filhos de Deus. É preciso dizer o seguinte, né? Todas as pessoas não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, são obra de Deus. Agora, são filhos de Deus todos aqueles que foram revestidos de Cristo. Diz a Bíblia: todos que são batizados de Cristo são revestidos. Morem com Jesus na cruz e ressuscitam no domingo da Páscoa. Ou seja, recebem os méritos da obra de Cristo. Se tornam co-herdeiros com Cristo de todas as palavras e promessas de Deus. Ou seja, pela obra de Cristo, né, em Cristo, então você e eu somos filhos de Deus. Então aquele que crer será salvo. Ou seja, quem não crê em Jesus, quem não está em Cristo, quem não tem essa aliança, então não é filho de Deus em Jesus. E lembremos que os anjos não são filhos de Deus. Isso aqui está claro. Eles são criaturas de Deus, que estão lá, sim, tem os anjos bons que servem a Deus, que estão junto de Deus, né? Os anjos maus são os anjos que apostataram, que abandonaram, que se rebelaram, que se revoltaram contra Deus. É o diabo e todos os anjos maus. Mas temos aliás, são legiões de anjos maus e são legiões de anjos bons que servem e que estão a serviço de Deus. E o texto aqui justamente fala, é importante lembrar que os anjos são criaturas de Deus, ou seja, eles são parte da criação, então, de Deus.
Quando foi que Deus criou, então, os anjos, né? Quando é que foi que Deus criou os anjos? Eu quero, assim, dar alguns destaques para vocês com relação a isso. Deus criou os anjos dentre os primeiros 6 dias, então, da criação. Ou seja, em 6 dias Deus criou tudo que existe, as criaturas visíveis e as invisíveis. Ele criou tudo, então, dentre os 6 dias. Ou seja, por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo, tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, lá diz: tudo que se vê e o que não se vê. Ou seja, as criaturas visíveis e invisíveis, tudo o que existe foi criado por Deus, então, dentre os 6 dias da criação. Talvez alguém pense, puxa, mas que dia será que foi da criação? Quando é que foi que, né, ele criou isso? Bom, se a gente pensar num texto aqui, o texto de Jó, capítulo 38, versículo 4 ao versículo de número 8, vou convidar você a abrir então a Bíblia em Jó, capítulo 38, o versículo 4 ao versículo 8. Momento ali onde Jó, né, vivendo momentos de provações, né, fala com Deus, Deus responde, né, a questões para ele. É um texto assim muito interessante. Jó 38, 4 ao versículo de número 8. Convido a Luísa então para ler para nós. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Muito bem. Aqui o texto fala também da estrela, né? Aqui, voltando aqui no versículo, né? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, né? Então é uma palavra usada também na Bíblia, né? Para falar dos seres angelicais, né? E olhando o texto adiante, né, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria, ou seja, estavam cantando, e os anjos estavam gritando de alegria quando Deus assentou, então, a pedra principal do alicerce. Isso que então nós chegamos, olhando para esse texto aí, a conclusão de que provavelmente foi no primeiro dia da criação, que os anjos então também foram feitos por Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra, e ali nesse pacote justamente os anjos, né, que acabam sendo também testemunhas, acabam exultando e acabam celebrando justamente toda a obra da criação de Deus. Então, provavelmente, né, foi justamente no primeiro dia, né, da criação em que os anjos então foram feitos. Então, o texto bíblico não diz diretamente, mas a partir justamente desses demais textos, nós levamos a imaginar e a pensar justamente então sobre isso. Lembrando que são legiões de anjos que Deus criou. Ou seja, é um número incontável dos anjos, ou seja, as criaturas então celestiais. Embora eles estejam aí na presença de Deus, os anjos bons, certo? Eles não têm a honra de serem chamados de filhos. Quem tem essa honra e quem tem o nome mais importante de todos os nomes, como nós lemos lá em Filipenses, é Jesus, porque ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele deixou a glória dos céus e não achou demais vir aqui, padecer, sofrer e morrer por nós, para nos trazer, então, o perdão, a salvação, a vida eterna. E a partir de Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Cristo, ou seja, com Cristo, ele nos tornou seus irmãos, e assim também co-herdeiros de todas as palavras e promessas, ou seja, passamos da condição de inimigos para amigos de Deus, muito mais que isso, passamos a ser filhos de Deus, povo de Deus, raça eleita, os sacerdotes do rei. Bom, a gente poderia citar e lembrar vários outros textos aqui, certo? Então, a honra do filho está acima dos anjos.
E Jesus nos põe ao seu lado. Que honra para nós. Talvez a gente pense assim, puxa, mas né, como é que fica isso, né, com relação aos anjos? Bom, a ordem de Deus para os anjos é que todos os anjos, então, adorem Jesus. Ou seja, que todos o adorem, que todos o reverenciem, né, se prostrem. Essa é a ordem, então, justamente, então, de Deus. Que todos o reverenciem, que todos o adorem. Então, é a ordem do próprio Deus, porque Ele é o Filho de Deus. E nós próprios vimos ali, né, que Ele é o mais importante de todos os nomes, para que agora, em homenagem ao nome de Jesus, todos no céu e na terra o reverenciem. Então, não é só os anjos, nós também, então, agora o reverenciamos e o adoramos. É a justa, a honra, é o justo louvor que devemos, então, dar ao nosso Senhor e Salvador, então, Jesus Cristo. Eu chamo também a atenção, então, nesse momento, agora, e falo sobre a questão dos anjos, né? Na Bíblia, existem tipos de anjos que são mencionados, certo? Tem 3 ordens especiais de anjos que são mencionados, então, na Bíblia, né? Tem os anjos querubins, né? Tem o anjo querubim. Eu chamo a atenção também, tem o serafim e tem os arcanjos. Como você imagina os anjos? Até é interessante a gente pensar, né? Como é que a gente imagina os anjos? Qual é a imagem mais comum de um anjo, então, para você, para nós? Né? Como é que são os anjos? A gente sabe que eles podem assumir, né, qualquer imagem, né, e se colocar, né? Eles têm poderes, são criaturas, né, criadas por Deus, né, são poderosas, né? Mas geralmente talvez a gente imagina, né, uma figura assim muito bondosa, muito simpática, né? Quem sabe, eu até vou usar uma expressão de um livro da publicação aí da Hora Luterana, a Verdade sobre os Anjos. Ele até coloca assim, uma figura, diz assim, né? A gente imagina um anjo com uma auréola, empunhando uma harpa, um arco, uma flecha, ou coisa parecida, né? Mas agora, qual é a aparência, então, dos anjos? O que a gente lê na Bíblia a respeito, então, dos anjos? Né? Tem um texto aí que fala, né, também sobre os anjos querubins, né? O Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 4. Convido você a abrir a Bíblia, então, em Ezequiel, né, capítulo 1, a partir do versículo 4. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 4. É um texto bem importante, né, justamente que nos ajuda a refletir sobre a questão dos anjos, né, os anjos, então, querubins. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíram de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi, e atrás a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia aonde queria sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa, e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos.
Os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada, e assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado, e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Muito bem. Então, se a gente olhar lá em Ezequiel, capítulo 10, lá diz: a glória de Deus deixa o templo. Também a gente vê justamente essas criaturas, né, que parecem assustadoras, não é verdade? Mas que refletem e trazem justamente também para nós uma imagem do que é a glória e a grandeza também da criação do nosso Deus. Eu chamo a atenção ainda para os anjos serafins, né? Isaías capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 4. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Aí nós temos um relato de como é que eram esses anjos serafins, esses anjos poderosos, então, de Deus. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Ok, né? Então nós vemos esse momento especial também na vida de Isaías, onde daí ele se apavora, se assusta, diz: estou perdido, eu sou de lábios impuros, moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E aí um dos serafins voa até ele, segurando uma tenaz com uma brasa que havia tirado do altar, e toca na boca então do profeta com a brasa, e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados são perdoados. E aí ele é enviado, né, como mensageiro para o meio do povo. Ou seja, pensar nos anjos, a gente vê anjos poderosos, né? Ou seja, talvez até assustadores dentro dessas revelações, dentro desses textos. É claro que, por exemplo, Ezequiel também fala muito das profecias e conecta bastante com relação ao Apocalipse, né? As coisas também do fim. Mas também ali os textos têm essas revelações e mostram como os anjos podem, então, ser grandiosos, poderosos e instrumentos, então, do nosso Deus. Eu chamo a atenção aqui também, né, dos arcanjos, né? Nós chamamos e conhecemos, por exemplo, um dos mais conhecidos é o arcanjo Gabriel, né, e Miguel, né? Então são chamados de arcanjos, né? O anjo Miguel e o anjo então Gabriel.
são assim os mais famosos. Lembramos aí a história de Jesus, né? Ele anuncia, ele é aquele instrumento da anunciação, né? O anjo Miguel é aquele que sepulta, né, o corpo de Moisés, né? Se a gente vai lembrar, texto de Judas, né? Aquele instrumento de Deus para sepultar, então, Moisés. E os anjos, eles são instrumentos, por exemplo, na hora da revelação também de Jesus a João. Tanto se a gente olhar, abra uma Bíblia agora lá em Apocalipse, lá no final, e a gente vê o quanto Jesus usou um anjo para falar com João também ali na ilha de Patmos e trazer todas as revelações. E lá, Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 9, aliás, o versículo 8 e o versículo 9, Luiz. Apocalipse 22, versículo 8 e o versículo de número 9. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Ok, e aí, inclusive, João, impressionado, queria adorar o anjo, e aí o anjo disse, não faça isso, então eu sou como servo, ou seja, eu também sou servo de Deus, que nem você, então não me adore, adore a Deus. Agora, olha um outro momento assim bem especial, que horas a gente não percebe, não dá tanta atenção normalmente. Atos capítulo 7, o versículo 38. Atos 7, 38 diz assim, foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Ou seja, teve um anjo, instrumento de Deus também, lá no Monte Sinai, quando Deus deu os mandamentos, então, para nós. O versículo 53 também de Atos, capítulo 7, diz assim, vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Ou seja, anjos foram também instrumentos no momento em que Deus deu a lei, então lá por intermédio de Moisés. Foi Deus quem deu, mas ele usou anjos. Gálatas, capítulo 3, o versículo de número 19, também um texto que fala justamente sobre isso. Gálatas, capítulo 3, o versículo de número 19. Gálatas, capítulo 3, o versículo de número 19, que também, nesse momento, também convida Luiz para ler para nós. E o versículo 20, 19 e o 20, Gálatas 3, 19 e 20. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos, e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Ou seja, Deus é um só, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Então o texto de Gálatas também diz que lá no Monte Sinai Deus usou anjos para dar os mandamentos, então para Deus. Aliás, para os homens, certo? Ele usou profetas no Antigo Testamento, por meio dos profetas ele falou muitas vezes, e Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz isso, né? Os profetas, no entanto, eram intermediários, ou seja, eram instrumentos então de Deus, assim como os anjos foram também, porque os anjos eles estão a serviço de Deus no primeiro momento, né? Eles servem a Deus, aliás, aos propósitos de Deus. Hebreus 1,14 ali no final também diz, então quem são os anjos? Eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação, ou para levar a mensagem, para proteger, para guardar, para cuidar os filhos, né? O seu povo. Então os anjos são criaturas maravilhosas, talvez assustadoras se a gente fosse vê-las, né? No seu poder, na sua grandeza, mas jamais podem ser adorados, certo? Então é importante a gente lembrar, o anjo disse, não adore a mim, adore justamente a Deus, eu sou conservo de Deus, ou seja, eu sou servo junto com você, então de Deus, então adore somente a Deus. Lembrando então nesse sentido, né, Jesus é filho, ele tem a honra maior. Os anjos estão a serviço desse Deus, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. E Jesus nos pôs nessa alta posição ao lado de Jesus. E os anjos, portanto, eles estão a serviço de Deus também diante dos homens. Eles acabam servindo também a nós, seres humanos. Não como nós queremos, que nós temos uma vontade imperfeita, frágil, fraca, mas como Deus quer e ordena, né, os anjos que riscam poderosamente os céus, cumprindo então as ordens de Deus. E esse texto eu acho assim fantástico, né? Então lembrem, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Jamais orar e adorar para os anjos. As orações que os seres humanos já escreveram, e que são agora até famosas, dirigidas aos anjos, elas são pecado contra o primeiro mandamento. Então não devemos jamais orar para os anjos, orar somente para Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Deus, ora, usou instrumentos, aqui na Bíblia são chamados de mediadores, por exemplo, Moisés, Elias, os profetas, né? Usou, ora, anjos, né? Certo? Mas jamais devemos reverenciar e adorar os instrumentos, adorar apenas a Deus. O texto aqui, voltemos ao texto também de Hebreus capítulo 1, ali a partir do versículo de número 7, diz a respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus seguidores chamas de fogo. Ou seja, alguma coisa para Deus é impossível? Então, o que Deus pode fazer através dos anjos? Eles podem riscar os céus como ventos ou no meio de relâmpagos e raios, ou seja, eles estarem, né, ou avançarem, seguirem, se mostrarem, mas também ao mesmo tempo, né, nós como instrumentos a partir do Santo Espírito que leva a mensagem que queima, ou seja, que salva, que purifica, a mensagem do Evangelho de Jesus, que traz a salvação, a vida eterna, certezas para a eternidade, que traz também consolo, força, ânimo, coragem para as pessoas também aqui nesse mundo. Somos instrumentos, né, na sua obra também como seres humanos que somos. Beneficiários num primeiro momento e em segundo lugar só passamos a ser instrumentos diante da sua obra. Então versículo 8, mas a respeito do Filho ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça, tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra maior do que a dos teus companheiros. Ou seja, Jesus está acima de tudo e de todos. E é a partir dele que nós temos ou somos alguma coisa. Ou seja, o nosso ser se define a partir de Jesus realmente diante de Deus. Sem isso, não existimos como filhos, mas somos inimigos e condenados, né, para o fogo do inferno. As Escrituras também dizem, então ali o versículo 10, tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e os céus vão acabar, mas tu viverás para sempre. E eles ficarão velhos, então, como a roupa. Tu os dobrarás como se dobra um casaco e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo e a tua vida não tem fim. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Ele é, jamais muda alguma coisa. E o versículo 13, Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos como estrada debaixo dos seus pés. Isso Ele disse para Jesus. Ou seja, é Jesus que está à direita do Pai e lá reina com poder e glória. Lembremos que os anjos são criaturas de Deus. São poderosos porque Deus concedeu poder a eles. E o anjo mais poderoso que Deus criou, né, era Lúcifer, que se rebelou, né, que se tornou então o demônio, o diabo, né, o anjo da luz, né, se tornou Satanás, se tornou o diabo. E legiões de anjos o seguiam, são inimigos de Deus, buscam destruir o que Deus ama, ou seja, levar os seres humanos, né, para a desgraça, para a condenação. Mas os anjos bons, os anjos de Deus servem a Deus, né, e Ele os envia para ajudar, né, aos seres humanos, para proteger, né, para, enfim, estar junto, né? Então eles são instrumentos para guardar aqueles que são filhos,
ou seja, aqueles que caminham para a salvação, para receberem de fato a salvação, então no dia derradeiro, quando Deus quiser nos chamar na morte ou no dia do juízo final. Então esse texto de Hebreus, capítulo 1, é muito consolador, né? Principalmente pensando nas pessoas que receberam então essa carta, né? Que estavam espalhados, sofrendo perseguições por causa de Cristo, passando as diversas situações, né? Mas esse texto vem lembrar justamente a essas pessoas e vem lembrar também a nós que ora passamos diversas situações, quem é Jesus, né? A sua grandeza, o seu amor, o seu cuidado, a sua glória, o seu poder, mas também lembrar que tem, além de tudo, os anjos de Deus que estão a serviço de Deus e que ora são usados também na nossa vida. Nós não os vemos na nossa volta, na nossa casa, né? Mas sabemos que Deus os envia conforme Ele quer. Eu tenho um anjo da guarda. Não, ora de repente você tem mais anjos à tua volta. Às vezes não tem nenhum, né? Às vezes Deus os envia pelo mundo. Lembremos que os anjos são de Deus e eles estão a serviço de Deus diante de nós e diante do mundo, certo? Nós não somos proprietários de anjos, mas os anjos estão a serviço de Deus e estão junto de nós, e isso é maravilhoso. Não os vemos, mas sabemos que estão aqui, assim como também Deus, no seu amor e graça, está sempre cuidando de nós e de todas as coisas. Certo, gente? Então é isso que nós tínhamos para o nosso estudo, então, dessa noite, né? Então Jesus Cristo, quem Ele é Deus e homem, é o teu Salvador, é o meu Salvador, e nos tornou filhos de Deus. Os anjos quem são? Os anjos, eles estão a serviço de Deus, ou seja, eles servem a Deus, mas nada é mais importante do que Jesus. E adorar somente ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a revelação perfeita de quem é Deus. Os anjos são instrumentos de Deus na sua obra. Criaturas poderosas que Deus criou e que servem a Deus em todos os tempos. Que Deus guarde e abençoe você, querido irmão, querida irmã, pelo Espírito Santo em Jesus, mediante o qual temos essas certezas tão bonitas nesta vida e também para a eternidade. Queremos neste momento cantarmos mais um hino, finalizando também assim o estudo então desta noite. Aí na sequência oramos então a bênção e assim nos despedimos. Apenas quero lembrar, nós temos algumas atividades então previstas aí para a semana. Nós teremos amanhã à noite reunião do Departamento de Servas aqui na Congregação Cristo às 19 horas. Na sexta-feira, reunião do Conselho Distrital em Arroio do Meio às 19h30. Então, sábado e domingo na congregação temos culto. No sábado às 18 com transmissão pelo Facebook. E no domingo de manhã às 9 horas. Também teremos no domingo de tarde às 14h30 estudo bíblico do PEN no grupo Moinhos d'Água. São os avisos aí dessa semana. E o próximo estudo será estudo do PEN. Daqui a 2 semanas, dia 29, temos estudo bíblico usando o livrete do PEN, que é a publicação da IELB, então, para este ano. Então, a minha sugestão é que vocês busquem adquirir esse livrete para poderem melhor, assim, acompanhar também o próximo estudo, que será, então, no dia 29, então, de março. Nós queremos cantar, finalizando o nosso estudo, o hino 58, Pai de Amor. Espírito Consolador.
O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite para todos vocês. Sigam com Jesus e sigam bem. E até o dia 29 com mais um estudo bíblico.